O direito de greve está previsto na Constituição, mas na prática nem sempre isso acontece. No Rio Grande do Sul, uma empresa foi condenada a indenizar um trabalhador, alegando que ele estaria incitando a paralisação dos demais funcionários. Está na Constituição. Todo trabalhador tem o direito de fazer greve, mas a paralisação dos professores do Distrito Federal opõe dois direitos constitucionais, o da greve e o da educação. Uma falta de respeito até com o aluno. Aí depois eles vão querer repor no final de semana e até mesmo nas férias do meio do ano. Já ganham bem, né? Muitos aí ganham menos de um salário e nem por isso está de greve, né? Eu acho que os professores estão certos em reivindicar. A diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal fala que, embora a categoria leve a fama de paralisar o trabalho todo ano, a greve é sempre o último instrumento usado pelos professores. Ao fazermos uma greve, ela acaba cumprindo também com o papel de politizar tanto os alunos quanto os professores. Nós temos envolvimento dos estudantes numa greve, eles apoiam a greve dos professores, tem um movimento organizado de apoio. O ideal seria que nós tivéssemos governantes que entendessem a educação como investimento e não como uma despesa, como é sempre colocado, e nos levando, muitas vezes, a ter que recorrer à greve. No Rio Grande do Sul, um homem ganhou na justiça o direito à indenização por danos morais por ter sido demitido da empresa em que trabalhava sob o argumento de que incitou uma greve. A decisão considerou que a demissão puniu um direito fundamental de qualquer trabalhador, garantido pela Constituição. Para este especialista em direito constitucional, esse tipo de situação é uma afronta ao que diz a Carta Magna. É importante que o poder público negocie com os servidores em greve para que não se caracterize um impasse, de forma que nós não podemos considerar que o papel que as entidades sindicais desempenham, que as lideranças sindicais desempenham, seja um papel abusivo pelo fato de a categoria estar com seus trabalhos paralisados. Esse é um direito assegurado pela própria Constituição e que é reconhecido pelo direito em todos os países do mundo. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Cláudio Santos. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Letícia. Até onde vai o direito de greve? O direito de greve, como um direito fundamental, ele encontra os seus limites com os demais direitos fundamentais, o direito de ir e vir, o direito de poder participar de reuniões, enfim. Então, ele encontra esse limite dentro daquilo que a sociedade tem os seus serviços e dentro do exercício da greve por parte dos trabalhadores. Então, há que sempre cotejar esses direitos fundamentais previstos na própria Constituição. Mas sempre quem vai dizer esse limite, se ultrapassou ou não, é o Poder Judiciário. E a greve ela deve ser comunicada antes? Sim, a lei de greve ela prevê que nas atividades não essenciais haja uma comunicação com no mínimo 48 horas antes de iniciar a greve. E nas atividades essenciais, os trabalhadores do sindicato têm que avisar com pelo menos 72 horas ao empregador e à população que utiliza daquele serviço essencial. Ok, nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é David, sou operador de caixa. A minha dúvida é a seguinte: se todo trabalhador tem direito à greve? Esse direito, então, vale para qualquer trabalhador? Sim, vale para todos os trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do setor público. A única vedação que existe na Constituição em relação aos militares e aos membros de poder, Ministério Público, Poder Judiciário, parlamentares. No mais, todos os trabalhadores têm sim o direito a paralisar suas atividades. Agora, algumas categorias não podem parar totalmente os serviços, né? Sem dúvida. A própria lei de greve prevê que nas atividades essenciais tem que ser atendida às necessidades mínimas da população. Então, mesmo que uma atividade essencial que envolva saúde, segurança e risco à vida, essas atividades têm que contar com o mínimo para que o serviço público que é prestado por essas empresas não seja interrompido. Então, se houver greve, haverá que se manter esse serviço essencial sob pena de o poder público poder intervir para garantir à população aquela atividade essencial. Ok, vamos ouvir agora mais uma dúvida sobre este assunto. Meu nome é Eric, sou estudante. O trabalhador de carteira assinada tem o mesmo direito de fazer greve que o servidor público? Isso é o que o senhor já comentou, sim, né? Sem dúvida. Há na Constituição uma pendência de regulamentação da greve do servidor público, desde 88. Mas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal estendeu a aplicação da lei de greve da iniciativa privada para os servidores públicos. Portanto,
todo sindicato, todo servidor público que quiser fazer greve deverá observar a lei de greve da iniciativa privada. Ela é aplicada, enfim, na medida de suas possibilidades, também para o servidor público. O empregador também pode fazer greve? Não, a lei veda expressamente, proíbe o chamado lockout, que é a greve do empregador. Se ele o fizer, se ele paralisar suas atividades, ele será obrigado a pagar os salários, a considerar todo o tempo de serviço como se não houvesse tido a greve. Então, ele não pode, o empregador no Brasil não pode fazer greve. Ok, nós temos mais uma dúvida sobre este assunto, vamos ouvir. Meu nome é Giovanni, sou estudante. Minha pergunta é a seguinte: existe alguma greve legal e quais são as consequências? Então, na verdade, existe alguma greve ilegal? Pois é, a lei de greve, ela estabelece que as greves serão abusivas ou não abusivas. Se os trabalhadores e os seus sindicatos observarem estritamente o que estabelece a lei, a greve não será abusiva. E quem decide isso é o Poder Judiciário, são os tribunais trabalhistas e o Tribunal Superior do Trabalho, a depender da abrangência do sindicato profissional, e no caso dos tribunais regionais federais, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de justiça dos estados em greve de servidores estaduais. Mas, nesse caso específico, né, é o tribunal que vai dizer se a greve é ou não abusiva. Mas não existe mais greve ilegal ou ilegal. E as consequências vai depender do voto em que o tribunal, enfim, do voto proferido pelo tribunal. Porque poderá haver o desconto dos dias parados, enfim, tem uma série de... Vai depender do conflito coletivo que foi submetido ao tribunal, em que o tribunal vai se pronunciar sobre as consequências daquela greve, sobre os efeitos. Mas a vedação do empregador não contratar substituto para os grevistas, a vedação para o empregador não demitir durante o período de greve, e se for determinado que os trabalhadores cumpram determinadas atividades, eles devem observar essa regra. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde.